Boa noite, meus queridos irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos a este momento de confraternização, em que teremos a oportunidade de estarmos neste templo, Sociedade Espírita Discípulos de Cristo, a fim de termos oportunidade de vivenciar este seminário. Eu sou Eloá Costa, sou trabalhadora da Sociedade Espírita Discípulos de Cristo, e também atualmente na presidência da União Municipal Espírita de Guaíba, e este evento está acontecendo referente a uma parceria entre a 11ª Região e a UME de Guaíba. Então, é importante que nós possamos estar lembrando que existem diversas oportunidades em que a gente pode estar se encontrando. Hoje é uma delas, neste seminário, né, em que estamos recebendo as casas da União Municipal Espírita de Guaíba, estamos também recebendo irmãos de Eldorado, né, da Barra do Ribeiro, e então nós estamos tendo essa oportunidade de confraternização. Para isso também, gostaríamos de lembrar a todos vocês que em breve teremos outros encontros importantes acontecendo em nossa região. O primeiro deles é agora no dia 27 de maio. Teremos uma oficina online da área da família, promovida pela nossa federativa, aos quais todos podem se inscrever, buscando o link conosco, né, para que possam fazer a inscrição através do formulário. No dia 3 de junho, teremos o encontro da infância, que será aqui na Discípulos de Cristo. Então, a confraternização da infância. Então, todos aqueles podem fazer a sua inscrição através dos nossos evangelizadores que estão presentes, né? Quem queira se informar, nos pergunte depois, que a gente, então, coloca à disposição para se inscreverem para este momento de confraternização entre as famílias e a infância. As nossas crianças, então. Depois, meus irmãos, nós teremos, no dia 27/8, a nossa regional da 11ª Região, que estará acontecendo em Camaquã, e será um momento muito importante para a confraternização de todos nós que militamos no movimento espírita, estudantes e trabalhadores. Então, estão todos convidados a participar deste evento, que será no dia 27/8, em Camaquã. Depois nós teremos o 12º Congresso Espírita, né, do nosso Rio Grande do Sul. E este acontecerá do dia 27 ao dia 29 de outubro. E todos são convidados a fazerem as suas inscrições. E ainda, mais que culminando o nosso ano, teremos em 19 de novembro a nossa oportunidade do Espiritismo na Praça. Então, não é à toa que eu estou vestindo essa camiseta hoje, né? Já para trazer como propaganda, esta foi do 4º e nós vamos para o nosso 5º Espiritismo na Praça, onde estaremos convidando a todos não somente estar lá assistindo ao evento, mas estarmos organizando juntos este momento de confraternização entre nós espíritas, levantando essa bandeira da importância da paz no mundo, certo? Então, meus queridos, nós vamos iniciar a nossa organização do trabalho de hoje, lembrando de que forma que se desenvolverá este seminário. Teremos logo a seguir uma esquete, depois que fizermos a abertura através da oração, sobre mediunidade. Depois nós teremos, então, o painel. Após o painel com o nosso irmão, que será apresentado no momento em que ele for começar o seminário, teremos, então, a oportunidade de autógrafos com aqueles que desejem comprar os seus livros que se encontram ali no nosso posto de livros para ser vendido. Lembrando que, se alguém procurar por algum livro e não tiver ali, pode ser que tenha também a venda em nossa Sociedade Espírita. E depois, finalmente, ainda logo após o painel, teremos um momento de perguntas, conforme foi divulgado, né? Para aqueles que desejem fazer alguma pergunta, já vão anotando as suas perguntas para que possam ser realizadas nesse momento em que for disponibilizado para perguntas. E, finalmente, o nosso encerramento, os autógrafos depois do encerramento. Então, meus queridos, nós vamos, neste momento, realizar a nossa oração.
Convidamos a todos, então, para que possamos, em sintonia de pensamento, elevar os nossos pensamentos em preces, rogando a Jesus, nosso mestre amado, ao patrono desta instituição, Joaquim Cacique de Barros, aos espíritos amigos que zelam pelo movimento espírita em nossa UME, em nossa região, em nossa federativa, na nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Que possamos todos, hermanados neste pensamento de harmonia e paz, desejarmos que todos possamos sair daqui com as suas dúvidas solucionadas ou com as nossas reflexões a contento, a fim de que tenhamos condições de estarmos em equilíbrio. Que todos, encarnados e desencarnados presentes, possam receber as boas vibrações deste ambiente. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós iniciamos as nossas reflexões desta noite. Que assim seja. Então, como anunciamos, nós vamos ter agora uma enquete sobre mediunidade. O grupo Renovando Atitudes, então, vai nos trazer este momento de arte. Boa noite a todos. Boa noite. Somos o grupo de teatro Renovando Atitudes. Estamos muito felizes de estarmos participando desta noite, principalmente pela presença do nosso querido Adilson Salles e de todos aqueles que realizaram a inscrição, para que juntos aqui estivéssemos, então, podendo aproveitar, né, toda a fala que seremos presenteados nesta noite. Muitas vezes nós nos indagamos se as sensações que nós sentimos são realmente de caráter mediúnico, ou apenas estados emocionais, ou algumas coisas que estão passando pelo nosso pensamento, fantasias, suposições, algo que nos falaram e que nos deixaram um pouco intrigados. Mas afinal de contas, mediunidade, o que é ser um médium? Essa música, cara, é mó legal. E aí, das paradas, como é que tá, velho? Aí, meu. Aí, beleza? Beleza, meu. Como é que tu tá, cara? Nanico? Vou te chamar, velho. Esse papo aí de apelido, verdadeiro bullying, você já não me atinge mais. Ah, tá. Agora mudou. Agora não atinge mais. Agora ele tá imune. Agora. Então tá. Vou fazer um teste. Pode Vamos fazer. ver. Vou fazer um teste. Então tá, olha só. Nanico. Nanico já foi. Nanico tu não tá valor. Projeto Janão. Pintor de rodapé. Salva-vida de aquário. Esse. Guarda de maquete. Viu só, meu? Te falei que esse não me atinge mais. Tu sabe por quê, cara? Não, tá com febre não. Não tô, meu. Sabe por que esse não me atinge mais, velho? Sei. Porque o cara aqui tá na maior das felicidades, meu. Por quê? O que aconteceu? Olha, se eu te contar, tu não vai nem acreditar, velho. Tá, o que é? O que tá pegando? O que tá inventando agora? A parada é o seguinte, ó. Tava acontecendo uns lances muito sinistros comigo, velho. E aí? Tava vendo uns Gasparzinho, meu. Passava assim nos lugares, eu me arrepiava todo, velho. Tá louco. Não gosta de Gasparzinho. Tá, e aí o que ele fez? Aí eu tava vendo uns vultos muito sinistros, aí eu comecei a ficar com o maior medão, meu. Tá, e aí? E aí, chamei minha coroa. Falei tudo, relatei tudo pra minha coroa. Aí ela mostrou que tu tava loucão. Claro que não, meu. Tá aí. Ela mandou procurar uma casa espírita, velho. Tá louco, meu, que eu vou nesse lugar, esses bagulhos, esse negócio, eu não vou de jeito nenhum. Tá louco, falei da minha mãe, queria que eu fosse. Tá louco, velho, não vou não. Vou estudar dela, me deu telefone. Tu precisa ir, velho. Tu precisa ir. Lá tem uns tio muito legal.
Tu sabia que eu fui lá na casa espírita, me enchi das coragem, chegando lá, velho, o tio me recebeu na porta e mandou ir numa sala. E tu entrou? Claro, velho, tinha um outro tiozão lá dentro. E aí ele mandou eu sentar e eu relatei tudo que estava acontecendo comigo, velho. E ele parou, olhou para mim e disse assim, tu é médium. Cara, eu fiquei muito feliz, a maior das felicidades, meu. E médium, cara, ele falou que eu sou médium. Tu sabe o que é ser médium? Eu não sei, tu Ele o que é? Não, ele quis dizer que eu não sou alta nem baixa, velho, sou médium. Sou, assim, ó. Te contar um negócio, tá louco? Esse cara é o maior dos invejosos. Não é invejoso nada, cara. Eu estudo, entendeu? Por isso que eu vou ver na escola, eu fico inventando essas paradas pra não ir na aula. Ah, eu sou médium, que maravilha, eu descobri isso, Eu velho. tenho certeza que tu esses bagulhos pra tomar embarque, que agora eu vou falar esses bagulho aí e eu não vou ao colégio. Pode olhar aí nas tuas tecnologias aí que tu vai descobrir que todo mundo que não é alto nem baixo é médium, velho. Tá, vamos lá, então. Ó. Lembra que eu fui bem na prova de interpretação que eu gabaritei? Então eu vou te explicar aqui, ó. Aqui, ó. Médium é todo aquele que serve de intermediário. Lembra que a prof explicou, o intermediário fica no meio de duas coisas? Entre o mundo espiritual, que é o mundo lá dos Gasparzinhos, e o mundo corpóreo, que é esse aqui, que a gente tem corpo. Ser médium, que é tudo. Ser médium é ser cooperador. Lembra que a gente coopera, para de bagunçar e cooperador é quem trabalha, que faz os negócios. Cooperador da espiritualidade, que é o pessoal do Gasparzinho lá. Pois, por ser um intermédio, tu ajuda, tua cooperação, os espíritos se manifestam entre os homens. Os homens, né? Todo mundo se manifesta aqui. Tipo, tu ajuda os espíritos lá. Parecia aqui, tu vê os espíritos. Tu não perdeu essa tua mania de ser invejoso, meu? Cara, passou tanto tempo e tu continua sendo invejoso. Ah, Só porque o cara falou que eu sou médico, eu tô na maior das felicidades. Tô vendo até o espírito aí do teu lado, meu. Ui! Tá louco. Olha, cada um se engana com o que é. Se bem que. Olha aqui, ó. Eu tô arrepiada de medo com esse negócio de médium, de espírito aí, de Gasparzinho, ó. Você vê uma coisa? Fui! Então, né, a mediunidade que Allan Kardec nos presenteou sobre este tema este que devemos conversar com adultos, com crianças e com adolescentes. E com certeza, esta esquete tem tudo a ver com o que vamos ouvir hoje à noite aqui do nosso palestrante. Muito obrigada, paz a todos. Nossa adolescente, bem-vindo a você ter essa nome. Então, os nossos adolescentes, Lúcia e Paula. Queridos irmãos, então fazendo a apresentação do nosso palestrante. Adeilson Salles é natural de Guarujá, São Paulo. É escritor, palestrante e psicanalista. Até o momento, tem 95 livros publicados para crianças, jovens e adultos. Alguns dos seus livros infantis foram traduzidos para a língua inglesa. O êxito do seu trabalho se reflete na participação das grandes bienais e feiras do livro do Brasil. É requisitado para palestras no Brasil e exterior, falando em escolas, universidades e centros espíritas. Trabalha na Casa Espírita Maria Modesto Cravo, em Guarujá. Então, com a palavra, o nosso irmão. Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui em Guaíba pela primeira vez.
Uma satisfação muito grande, eu agradeço a oportunidade de ser útil e para tratarmos de assunto muito, muito importante nos dias de hoje. Aliás, um assunto que sempre é importante nós tratarmos, mas principalmente nos dias de hoje, quando as dores emocionais, as situações conflitivas, vivemos um tempo em que as crianças pensam em suicídio, os adolescentes, infelizmente, cada vez mais também se arrojam por esse caminho. E é claro que a mediunidade, sendo uma condição humana, né? A mediunidade é uma condição orgânica. Nós precisamos falar, nos aprofundar mais sobre esse assunto, e a doutrina dos espíritos tem uma lente muito poderosa para que a gente possa contemplar e conversar a respeito de uma situação como essa. Nós tivemos agora há pouco uma esquete que falava da questão da mediunidade que permeia a presença do homem aonde quer que ele esteja. Mas será que a mediunidade se manifesta apenas na idade adulta? Ou será que a mediunidade é uma condição que nos acompanha desde que nós nascemos e, consequentemente, a gente acaba experimentando situações desde a infância? A gente vai fazer algumas colocações, evidentemente, a nossa proposta não é trazer verdades absolutas, é propor reflexões, é propor raciocínios, porque a doutrina espírita é isso, convite ao raciocínio, convite à reflexão. Eu confesso que no campo emocional, psíquico, até que eu me formasse como psicanalista e começasse a trabalhar nessa área, a minha visão era bem restrita com relação aos conflitos emocionais vividos pelas crianças e também pelos adolescentes. E à medida que eu fui estudando, evidentemente que eu fui descobrindo os meus próprios conflitos que eu vivi na infância, que eu experimentei na minha adolescência e passei a observar tanto as crianças quanto os adolescentes. Nós temos uma vasta literatura voltada para o público adulto com relação a esse assunto da mediunidade. Mas com relação às crianças, hoje à tarde, quando eu falava na Fergues e conversava com o Antônio Nascimento, com a Cleusa lá, com os amigos de lá, eu dizia que nós temos necessidade de produzir obras voltadas para esse universo. E eu estou me sentindo assim, estou me cobrando muito produzir um livro que fale desse assunto. Por quê? Que é importante a gente falar sobre mediunidade e também começar a falar sobre as questões emocionais nesse universo da infância e da adolescência, porque não existe uma fronteira dentro desse assunto em que a gente possa delimitar até aqui é mediunidade ou até aqui são conflitos emocionais. Então, é muito grave e muito delicado. Mas eu quero repetir algumas ponderações que eu fiz à tarde para poder situar todos nós, já que, enquanto adultos, educadores, papais, mamães, vovôs, vovós, nós ainda temos uma visão muito limitada da criança e do adolescente. Nós ainda não aprendemos a respeitar emocionalmente a criança e não aprendemos a respeitar emocionalmente o adolescente. Então, deixa eu citar alguns exemplos que eu já comentei à tarde. Quando você encontra um adulto que está chorando, o que é que você faz? Está valendo nota para ir para o céu, tá certo, pessoal? O que é que você faz? Você encontra um adulto que está chorando, você consola. Não é assim? Ô, meu amigo, não precisa chorar, acalma seu coração. E a gente tem aquele discurso muito bonito, não é? Para o adulto. Não é verdade o que eu estou falando? E quando a gente encontra uma criança que está chorando, o que a gente faz? Para de chorar. Engole o choro. Não é? Vem aqui que eu vou te dar um doce, um chocolate para você parar de chorar. Nós ainda não aprendemos e não compreendemos que a criança tem sofrimentos emocionais também. Só que o sofrimento emocional da criança é inerente ao mundo que ela habita e ao mundo que ela compreende. Quando eu era menino, se pegassem as minhas bolinhas de gude, eu era capaz de matar alguém. Porque as bolinhas de gude já foram a maior riqueza do meu mundo. Essa fase passou. E aí a gente começa a vislumbrar outras coisas, outros tesouros, outras situações que valem e que são importantes para a nossa vida. E é evidente que a criança, no seu desenvolvimento, ela vai experimentando na relação com os pais,
na relação com o meio no qual ela vive, situações desafiadoras. Vou contar uma história para vocês, verídica, que aconteceu comigo em um seminário que eu fui fazer sobre educação no Rio de Janeiro. Eu deveria falar 1 hora sobre relacionamento entre pais e filhos, e depois, durante meia hora, nós responderíamos perguntas. Eu preciso fazer essas colocações, porque a gente precisa ter muito claro quem é pai, quem é mãe, quem tem filho pequeno, quem tem filho adulto, quem tem filho adolescente, precisa ficar muito claro que tudo aquilo que acontece dentro de casa, que tudo aquilo que parte dos pais, dos educadores, das referências das crianças e dos adolescentes, marca. Pode traumatizar, pode virar ferida emocional. Alguém pode dizer assim, mas o que isso tem a ver com a mediunidade? Tem tudo a ver. Daqui a pouco eu falo, vou fazer a conexão com a mediunidade. Então, me convidaram para falar sobre família. Eu falei durante 1 hora e depois comecei a responder perguntas. Respondi várias perguntas e ficou faltando uma única pergunta. E a interlocutora, a pessoa que lia as perguntas para que eu pudesse responder, ela se virou e disse assim, olha, só falta essa pergunta. E na hora em que ela leu, olhou para mim, leu de novo, olhou para mim, olhou para o público, olhou para o papel, olhou para mim, e eu ali esperando ela fazer a pergunta. Porque ela se sentiu também provocada, e eu vou fazer a colocação para os senhores e senhoras compreenderem. Não era exatamente uma pergunta, era uma colocação, um desabafo. Eu entendi, depois que ela leu, que era um pedido de socorro. Dizia o seguinte, eu sou a pior pessoa da minha casa. Eu tenho certeza que se eu não existisse, a minha família seria muito mais feliz. Ela fez essa pergunta, foi a mesma coisa que jogar uma bomba, no meu colo. E eu tentei, durante 10 minutos, eu não sabia quem tinha feito a pergunta, se tinha partido de um adulto, de um homem, de uma mulher, de um adolescente. Então, nos 10 minutos seguintes, eu tentei desconstruir, é claro que seria difícil, desconstruir a ideia que a pessoa tinha sobre si mesma, de que ela era a pior pessoa da casa dela. Eu tentei ali com os meus esforços no tempo que eu tinha. Então, nós fomos para os autógrafos, eu fui autografar livros e a casa estava muito cheia, era uma casa muito grande e a fila estava grande. Eu fui autografando, até que eu olhei na direção da fila, terminei de autografar para uma senhora e eu olhei, tinha uma família. Um homem jovem, de aproximadamente 30 anos, muito bonito. Uma mulher também regulando a mesma faixa de idade, muito bonita, com um garoto de aproximadamente 12 a 14 anos e um outro menino que deveria ter uns 8 anos. A família se aproxima, o menino vem com o livro para mim, eu autografo para ele, dei um abraço e perguntei para ele assim, eu posso abraçar seu pai? Ele olhou para mim, aqueceu, e o pai, então, se abaixou. Eu estava sentado, o pai se abaixou para me abraçar, e quando ele me abraçou, ele caiu em um choro convulsivo. Mas eu não tinha tempo nem de acolhê-lo, nem de falar nada, porque tinha fila. Então, eu o abracei, disse a ele algumas palavras, poucas, de incentivo, tenha paciência, acalma teu coração, foi o que eu pude fazer. Eu continuei autografando, e depois que eu terminei os autógrafos, me informaram que aquele garoto de 12 anos é quem tinha feito a colocação, afirmando que era a pior pessoa na casa dele. Os universos relacionais, familiares, eles são complexos. Toda família tem relações complexas e relações muitas vezes desafiadoras. Quando a gente compõe, casa com alguém, se une a alguém e se decide a constituir uma família, a gente sabe que quando a gente se une a alguém, nós estamos levando o nosso combo e a pessoa está trazendo o combo dela. Que combo é esse? O combo das questões emocionais e também das questões espirituais. Nós somos espíritos que temos uma biografia, estamos vivendo uma experiência humana finita, na carne, na presente encarnação. Mas nós temos uma biografia reencarnatória. E nós temos também a nossa história que vem se desenvolvendo desde a infância. E é claro que se nós conversássemos aqui, tivéssemos a possibilidade de conhecer a história de cada um aqui presente, nós
nos surpreenderíamos com a caminhada que cada criatura aqui experimentou. Existem dores acerbas. Nós não imaginamos quem está sentado do nosso lado, a história que carrega, toda sorte de dor que experimentou, toda sorte de sofrimento. Cada um de nós, nas nossas práticas educativas, cada um de nós, todos, não tem exceção, reverbera na ação de educar muito daquilo que a gente carrega em nós, de alegrias ou de frustrações. Outro dia eu escrevi lá no meu Instagram a seguinte colocação: para as pessoas que costumam gritar com seus filhos, quanto do grito que você dá com seu filho você gostaria de ter dado com seu pai? Ou com a sua mãe, ou com alguém que lhe educou? Qual a parte que muitas vezes você manifesta no desejo de corrigir, ou quando você grita, ou quando você manifesta um desequilíbrio, e esse desequilíbrio é porque não te permitiram chorar na tua infância, ou porque não permitiram que você se manifestasse emocionalmente, ou não permitiram que você existisse dentro da relação dentro de casa. Isso marca a gente. Isso nos fragiliza, isso nos adoece. E é evidente que aqueles que são portadores de mediunidade ostensiva, segundo Kardec, capítulo 14, item 149, do Livro dos Médiuns, o professor Rivail diz assim: todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Mas quando ele trouxe essa colocação, esse ensinamento, ele não delimitou uma idade cronológica para que nós pudéssemos ser médiuns. Então, a mediunidade ela não acontece a partir dos 18, nem dos 21, nem a partir dos 15. O médium é médium. Todavia, a mediunidade ela se manifesta na comunicação com o médium adulto de mente a mente, de perispírito a perispírito. E no caso da criança, especificamente, a criança, dependendo da idade, ela não está ainda com o seu cérebro maturado, amadurecido. E a criança também não está com a sua capacidade cognitiva plena. Então, a criança, muitas vezes, ela não é capaz de elaborar pensamentos lógicos e complexos. Porque se ela tivesse essa capacidade, ela poderia já manifestar uma mediunidade ostensiva. Vamos deixar claro aqui que Chico Xavier, Divaldo Franco, são casos que são, digamos assim, uma exceção. São pessoas portadoras da mediunidade que têm uma missão a cumprir. Então, eu queria falar de uma experiência minha, pessoal. Quando eu era menino, pequeno, todas as noites uma senhora sentava na beira da minha cama. E era só ela sentar que eu pulava e corria para o quarto dos meus pais. Mas os meus pais brigavam comigo. Então, eu tive pavor durante muito tempo. Eu ia para a cama dos meus irmãos, tinha 4 camas assim no quarto, Éramos em 8, 4 dormiam num quarto, os outros 4 em outro cômodo. E eu puxava o meu irmão pequeno para ele ficar perto de mim, porque eu tremia. Não é um desrespeito dos meus pais para comigo, havia uma ignorância, uma limitação com relação a essas crenças. Então, é evidente que eu não os culpo por isso. Tem muitas crianças que transitam nessa faixa do amigo imaginário, E muitos pais se escandalizam, já querem levar até para a casa espírita. Nós nos escandalizamos com tudo aquilo que a gente não conhece. E quando a gente não conhece, a gente demoniza. A gente coloca um peso excessivo em algo que poderia ser tratado com mais naturalidade. Haja visto as questões de sexualidade com o adolescente. Quando o adolescente diz assim, eu não sei se eu gosto de menino ou de menina, pronto, os pais só faltam gritar, pelo amor de Deus, alguém socorre, é Satanás, é o demônio. Ou seja, é a santa ignorância. Pior do que a ignorância é a ignorância em movimento. Quando a ignorância se movimenta, ela produz tragédias. Então, existem assuntos que a gente precisa tratar, buscar conhecimento. E na questão da criança, é da história
da humanidade a falta de respeito com a criança. É da história da humanidade a falta de respeito com o adolescente. E citando aquilo que eu disse na férias, e comentei agora há pouco, você encontra uma criança, você manda ela engolir o choro. Você pode gritar com a criança, mas a criança não pode gritar com você. É gritando que a gente educa. Você pode bater na criança, mas a criança não pode bater em você. Eu gostaria de saber por quê. Porque é espancando que a gente educa. Então veja que nós temos práticas que nos valemos da fragilidade da criança, não consideramos o espírito que habita aquele corpo, porque nós não estamos educando um corpo, nós estamos educando um espírito imortal. Que, se ele traz a mediunidade de forma ostensiva, muitas coisas, gente, não dá para sondar, viu? Isso não existe uma régua. E a gente não pode definir os casos, né, Cleusa? Tudo é assim. Não, não é. Pode existir uma criança que seja médium e que ela perceba situações, cenas, porque a criança até os 7, 8 anos de idade ainda está em processo de completar a sua encarnação. E não dá para definir. Fez 7 anos, está encarnada. Não, não é assim. Então, de acordo com a sensibilidade da criança, ela pode ver coisas em casa que os pais não veem. Ela pode sentir coisas, energias que os pais não veem. Então, quando uma criança começa a ter dificuldades para dormir, começa a apresentar muito medo, nós não podemos definir que é emocional e nem espiritual. Então, a gente tem que cuidar dos dois lados. Vamos levar na casa espírita, não é? Para tomar passe, para receber a terapêutica proposta pelo Espiritismo. E vamos tomar vergonha na cara e fazer o Evangelho no lar. Porque o Evangelho no lar não é para que a gente tenha condutas religiosas e santificadas. Não, é higienização espiritual da nossa casa. A priori é. Vamos higienizar, vamos harmonizar a nossa casa. A gente só harmoniza a nossa casa espiritualmente quando a gente busca o alimento espiritual para todos os espíritos. Na sua casa, todo mundo acorda de manhã, tem que tomar café, na hora do almoço almoça, à noite janta, e na noitezinha, assim, quando está frio aqui, toma um chimarrão, né? Cuida do corpinho. A gente precisa dar alimento espiritual para os nossos filhos. Não adianta, vou repetir, não adianta dar a melhor escola para o seu filho, a escola mais cara de Porto Alegre, de Guaíba. Não adianta preparar seu filho para ir para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estudar na USP, na Unicamp, na melhor universidade do mundo, em Harvard, em Cambridge, em Oxford. Não adianta, se ele não tiver valores éticos morais. Pode estudar em Harvard e ser um potencial suicida. Pode estudar na USP e ser um déspota. Olha que inteligência brilhante. Mas pode ser um déspota. Por quê? Porque não tem empatia pelo seu semelhante. Então precisa de quê? Pão espiritual. O Evangelho, o culto no lar e pais que respeitem a criança. Respeitar não significa perder a autoridade nem a ascendência. Significa usar da autoridade para cuidar da criança ou do adolescente. Não vai fazer isso porque eu te amo, porque eu sou teu pai. Não, eu vou ser amigo do meu filho. Seu filho não precisa de amigo. Amigo ele tem na escola. Precisa de pai. Pai, de mãe, com P maiúsculo, referência. Não pode, não vai, não deve. Mas é evidente que nessa minha negativa, eu preciso ser um pai acessível. Não é o não pelo não. É o não pelo amor. É diferente. Não dá para dissociar. Não dá para dissociar mediunidade, espiritualidade, do lado emocional. Assim como eu me espanto quando as pessoas querem falar sobre espiritualidade ou mediunidade para o adolescente e não falam sobre sexualidade. Já que na adolescência é o período em que eclodem os hormônios, eles começam a descobrir o sexo, o prazer, numa sociedade erotizada, com sexo banalizado, um garoto que tem a mediunidade aflorada na adolescência, eu preciso conversar com ele,
Porque se ele é médium ostensivo, ele sofre influências espirituais. Ele tem uma biografia. Então, são muitos os fatores. O tempo não dá para falar sobre esse assunto, que é muito complexo. Eu só estou passando por alguns aspectos. Então, é possível que alguém aqui se identifique com situações de sofrimento experimentadas na adolescência. Quem é médium, trabalha na casa espírita, e é interessante que a religião, me ocorreu agora, as religiões, o que elas fazem com a nossa vida enquanto ser humano? Nós demonizamos, a gente demoniza o sexo, a gente demoniza as coisas humanas, porque a gente não educa as coisas humanas, a gente não educa os desejos que a gente tem. Então a gente combate, a gente vira as costas, mas sente por dentro. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, lá no prefácio, ele diz assim: com relação ao sexo, nada de proibição, mas tudo de educação. Então, a melhor maneira de cuidarmos das nossas crianças, dos nossos adolescentes e de nós próprios é buscarmos a educação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Não é questão de santidade, gente. Não é santidade, é humanidade. Quanto mais cuidarmos da nossa humanidade, mais nós estaremos cuidando da nossa espiritualidade. Uma coisa é vinculada à outra, é proporcional. Mais humanizado, mais espiritualizado. Mais educado, mais eu lido com as coisas que eu sinto, que eu desejo, que mexem comigo, que roubam o meu equilíbrio, que mexem com a minha vida de uma maneira geral. Então, é evidente que uma criança, ela precisa da orientação e dos cuidados dos seus pais. Aí você vai dizer para mim, todo mundo faz isso? Não, a maioria não faz, gente. Mas a gente está em processo evolutivo. O Espiritismo tem apenas 160 anos. Mas a gente está de posse aqui na Casa Espírita, por isso que o Espiritismo é o Consolador. Por isso que o Espiritismo é uma proposta educativa para os espíritos imortais. Porque existem ainda potencialidades da nossa alma que nós não sabemos lidar e não conseguimos administrar. Eu estou sendo claro ou eu estou confundindo? Estou sendo claro? Ótimo. Então, veja, como eu disse, por que é necessário, por que os espíritos trouxeram a seguinte legenda? Isso é uma legenda. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Então, esse momento aqui é um momento especial. Não é para a gente pensar apenas na criança que eu tenho em casa e no adolescente, mas para pensar na criança que eu fui e no adolescente que eu fui. Que eu posso trazer em mim coisas ainda mal resolvidas. Situações conflitivas estabelecidas a partir de um relacionamento tempestuoso com meu pai, com a minha mãe, etc. Mas nesse universo dos nossos conflitos emocionais, dos nossos sofrimentos, existe uma outra capacidade sensorial chamada mediunidade. Então, nós temos os 5 sentidos e podemos acrescer a mediunidade como um 6º sentido. E aí, as variáveis com relação à sensibilidade mediúnica das pessoas, e principalmente das crianças, são muitas. Então, uma criança que ainda está muito obrigado, em processo reencarnatório, que se completa 7, 8 anos, não dá para definir, né? Precisamente, essa criança ela está com um pé lá e outro cá. Então, ela capta muito, ela é muito suscetível de sentir as energias da psicosfera, do relacionamento dos pais e a presença dos espíritos que permeiam a nossa vida onde quer que estejamos. Por isso que as situações elas devem ser tratadas com respeito. Se a gente não conhece, vamos buscar ajuda, orientação, porque é muito determinante que isso influencie as nossas vidas. Eu disse lá na Fergs à tarde, quem tem filho adolescente, os pais que são invigilantes e começam a discutir com o adolescente, depois de 5 minutos que a discussão começou, você já não sabe mais quem é o adolescente. Não é assim? Você não sabe mais.
Porque o pai quer gritar, o adolescente quer gritar, então fica aquele destempero, perdeu, não sabe mais quem é o adolescente. E aí a gente tem que refletir na nossa prática educativa. Como é que eu estou educando? Quando meu filho me diz que está triste, eu vou falar para ele que é frescura. Quando meu filho me diz que está triste, eu vou comparar ele com o filho dos outros. Quando meu filho me diz que está triste, eu diminuo ele, eu adjetivo ele pejorativamente. No universo atual da nossa sociedade, infelizmente, a Organização Mundial da Saúde, a cada ano, precisa criar um CID novo, um código novo de doença emocional, de doença mental. E isso permeia o mundo das nossas crianças e dos nossos adolescentes. A fala proposta é para que nós falássemos sobre mediunidade nessa idade. Com relação à criança, eu gostaria de reafirmar que eu quero fazer colocações acerca do adolescente. Vamos compreender definitivamente que quando uma criança passa a se comportar com medo, assustada, temerosa, tá tudo bem, Joel? Com medo, assustada, temerosa, não come direito, se assusta no meio da noite, podem ser consequências espirituais, conotações espirituais, e se você anda gritando muito com a sua esposa dentro de casa, ou a sua esposa com você, a causa pode ser essa. O desequilíbrio dos pais que repercute na criança. Então pode ser espiritual. Pesadelos, né, Cleusa? Coisas assim. Mas também podem ser consequências do desarranjo e da desarmonia familiar. E quando os pais me procuram, eu atendo muitos adolescentes, né, como psicanalista. Os pais me procuram para tratar do seu adolescente, para cuidar do seu adolescente. Primeiro eu peço para conversar com os pais. E muitas vezes, quando eu começo a conversar com os pais, o problema não é o adolescente, nem a criança. O problema são os pais. Eles querem que eu conserte o filho deles. Aí quando eu digo, olha, é o senhor e a senhora que precisa de terapia. Eles olham para mim, nem me contrataram, já me demitem assim na hora. Demitido. Mas eu preciso falar. Né? Nós precisamos alargar mais o horizonte da nossa visão, da vida. Às vezes a gente quer dar causa espirituais a tudo. Claro que como espíritos encarnados existem questões espirituais, mas também as questões que envolvem a emoção, elas são muito pertinentes e graves para os dias de hoje. É preciso ouvir nossos filhos, mas não é ouvir só o que eles falam, não. Ouvir o silêncio que eles fazem. Ouvir o comportamento emocional. Quando começam a se isolar. Ficar dentro do quarto hoje é um perigo. Se isolar dentro do quarto hoje em dia é um perigo. Se ficar isolado, principalmente em companhia disso aqui, olha, é um risco duplo. É muito perigoso para acessar qualquer tipo de conteúdo. Os pais deveriam, né? Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou dizer, mas o seu filho não deveria ter contato com telas até 5, 6 anos de idade. Não deveria. Mas as pessoas dão celular para o filho, dão iPad, iPod, tudo. Menos pai e mãe, né? E isso é muito, muito ruim. Muito ruim. Eu não estou falando como opinião pessoal. A minha fala é baseada em especialistas que afirmam que esse tipo de acesso, não é que não vai ter acesso nunca, é até essa idade para que o desenvolvimento cognitivo não seja prejudicado. Porque o excesso de tela, desde muito cedo, prejudica o desenvolvimento cognitivo. Eu não estou aqui para condenar ninguém, só estou trazendo um alerta, uma reflexão, para que a gente pense a esse respeito. A gente precisa pensar muito seriamente. Nós queremos ter filhos saudáveis,
Filhos saudáveis só são saudáveis quando tem limites. Quando tem limites. Que assunto chato esse, né? Eu sei que é chato, né, Paulo? Mas a gente precisa falar sobre isso. Então, uma criança que tem sua capacidade cognitiva comprometida, as percepções com relação ao mundo que ela vive ficam comprometidas. As percepções no aprendizado também ficam comprometidas. O desempenho da criança na escola, no aprendizado mais básico, fica comprometido. E aí a gente acaba percebendo uma sociedade que vai se desenvolvendo com pessoas que estão alienadas. E o pior é que quando acontecem conflitos na intimidade doméstica, parece que cada um dos membros da família fica dentro de uma ilha virtual, isolados uns dos outros. Eu tenho família, mas cada um dentro da minha família vive num mundo, a gente se relaciona muito pouco. E quando eu me relaciono com meus filhos, eu me relaciono para cobrar deles um desempenho daquilo que eu entendo que seja o meu papel como pai e como educador. E tudo isso tem consequências. Tudo tem consequências. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre a adolescência para que a gente possa... Quanto tempo eu tenho ainda? Por favor. Que eu não marquei a hora. 20 minutos. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre a mediunidade na adolescência? Então, fixando. Não são todas as crianças que manifestam a mediunidade dessa forma. A maioria não manifesta. Brinca com amigos invisíveis, mas essa fase passa, vai cessar. A minha filha, quando era pequena, ela dizia que via as pessoas coloridas. Então, eu achei interessante. Ela estava vendo certamente a aura das pessoas. Mas eu não fiz disso um escândalo, nem achei que ela era uma eleita do Senhor. Eu tratava ela normalmente, que bonito. Depois você conta para o pai como é ver isso e tal. Mas se eu exaltasse isso, eu já, na percepção de uma criança, ela já poderia deturpar, já poderia fantasiar, e aí a visão dela seria totalmente comprometida, né, com relação a isso. Se você tem alguma criança que manifesta essas questões, eu tenho aqui um amiguinho meu, como a Lúcia falou para mim agora há pouco, que o neto dela brinca e o amiguinho dele invisível desamarra o tênis e ela abaixa para amarrar o tênis do amigo invisível do neto dela. Então, ela não se escandaliza. Ela apenas entra no mundo. Nós precisamos ir no mundo dos nossos educandos. E no mundo da criança, e no mundo do adolescente. Quem quer trazer a criança e o adolescente para o seu mundo e para a sua visão adulta, erra fragorosamente na educação das crianças e dos adolescentes. Então, não é regra geral, mas acontece com alguns. E aí, eu fazendo estudos sobre isso, sobre comportamento, principalmente sobre obsessão nas crianças, já que a gente está falando de criança, mas a gente está falando do frasco, né? Ali dentro tem um espírito que já viveu milenarmente, outras existências. A gente olha para aquele frasquinho tão inocente, tão bonitinho, mas ali pode ter um espírito comprometido. A maioria de nós, né, tem comprometimentos, de alguma ordem a gente tem. E pode ter algum desafeto espiritual. E o desafeto espiritual, você já pensou se todos os espíritos com os quais nós temos dificuldades pudessem ter acesso a nós na infância? Seria muito grave, né? Já que na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os imortais se os espíritos influenciam a nossa vida, e a resposta a eles: influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Já pensou uma criança que não tem discernimento sendo dirigida por um espírito obsessor? Por que isso não acontece? Porque existe uma sabedoria divina aí. Porque a criança passa pela infância para receber educação, valores éticos novos e a poda da tesourinha dos pais. Agora vem a puberdade, vem a adolescência, evidentemente que ela vai se mostrar tal qual ela é, se assumindo, com os valores educativos recebidos na infância, mais aquilo que ela foi, mais aquilo que ela é, de fato. Então, por isso que é importante que a gente entenda, quem tem criança em casa, por favor, passe valores éticos
Não acredite que a sua filha vai ser feliz porque tem um iPhone. Precisa ter um iPai e uma iMãe. Não é isso que vai dar felicidade. Não é isso que vai dar estrutura. Diga não. As crianças precisam se frustrar, precisam chorar no sentido de terem os seus desejos negados. Muitos adolescentes crescem achando que os desejos são direitos adquiridos. Todo desejo que eu tenho tem que ser atendido. Quando não me atendem, eu me mato. Eu tenho tudo, me dão tudo. Eu tenho tudo que eu quero. O meu pai pode me dar, ele me dá. Então, qual é o sentido da vida se eu tenho tudo na concepção de que a vida é prazer material? É grave, né, gente? Ou não? Ou é só em São Paulo que acontece isso? Então, qual é o nosso papel? É esse. Orientar, podar, educar. Isso vale para o lado também espiritual. Manda o filho para a escola, manda o filho para a evangelização. Vá com ele. Vá participar do grupo de pais. A Casa Espírita normalmente tem um grupo de pais para a gente conversar sobre os assuntos inerentes ao mundo de hoje. A dificuldade. Tem muito pai pedindo socorro para lidar com o próprio filho porque não consegue. E a Casa Espírita está aqui para isso. Ok? Mas vamos lá na adolescência, para abrir para as perguntas. Adolescência. Todo mundo. Vamos separar a adolescência de puberdade. O que é puberdade? Puberdade é a mudança orgânica. Nascem os pelos, muda o cheiro, tem o estirão do crescimento. Isso é puberdade. O corpo passa por uma transformação. A adolescência, período da ebulição psíquica. Mental. Quando surge aquele adolescente no meio da sala da sua casa, ele era tão bonzinho até ontem. Aí surge aquele capeta lá no meio da tua sala e tu fala, da onde veio isso? Porque eu não eduquei desse jeito. Esse capeta, isso, pode ser fruto da falta de sintonia entre a tua fala e a tua ação. Porque quando passa a puberdade, que eles começam a se perceber, olha só, eu não estou grudado mais no meu pai e na minha mãe, eu sou uma individualidade. Se eu sou uma individualidade, eu começo a pensar sozinho. Se eu começo a pensar sozinho, eu começo a observar o mundo. Se eu começo a observar o mundo, eu vou observar meu pai. Caramba, ele mente. E a minha mãe, que fala as coisas e faz outra? A gente começa a observar, eles observam. Mas eles não vão bater de frente ou confrontar os pais. Alguns confrontam. Mas em algum momento, quando existe uma cobrança exacerbada em cima deles, como o meu discurso como educador está longe de uma ação correta, o confronto acontece. Eles não sabem nem dizer por quê. Mas é cumulativo o processo de sofrimento emocional. Por exemplo, um adolescente, quando começa a cogitar o suicídio, o adolescente não programa. Eu vou me matar no dia 20 de maio, às 18 horas, vou ali no Rio Guaíba, não sei nadar, vou me jogar no rio. Não é assim. Para que o adulto programa, ele vai programando. Mas os dois, tanto o adolescente quanto o adulto, para chegarem nesse momento do autoextermínio, o adolescente por impulso, eles foram morrendo emocionalmente aos poucos. Eles vão experimentando pequenas mortes emocionais. Rejeição da família, inadequação com o corpo, bullying na escola. Eu me sinto a pior pessoa da minha casa. Vai sendo cumulativo. Até que um dia, eles estão assim e têm a atitude impensada. Mas é impensado mesmo, porque até o instante em que faz, ainda pensa que dá para voltar. Mas quando fez, já não dá mais para voltar. O adulto não. Ele vai sofrendo a depressão, a falta de respeito. Ele vai morrendo também, emocionalmente. Mas ele programa. Chega um dia que ele não suporta a própria dor.
eu vou me matar. E vai e faz isso, infelizmente. Mas no adolescente, é por impulso. Mas nada acontece. Ninguém vai dormir feliz, meus amigos, e acorda no dia seguinte, olha, meu pai é PM, hoje eu acordei, quer saber? Eu vou matar os colegas na escola. Não é assim. Isso é fruto de sofrimento emocional. Eu prefiro que você preste atenção em mim através de um escândalo do que continuar vivendo na indiferença, do desamor que eu não tenho em vida. Então eu preciso chamar, olha, por favor, alguém me ame. Alguém preste atenção em mim. Então eu vou matar. Porque nós, a nossa sociedade, ainda como espíritos limitados, prestamos atenção no que nos escandaliza. Então, o adolescente que é rejeitado, que sofre bullying, olha, eu apanhava todo dia na escola. Eu apanhava todo dia. Todo dia eu apanhava. Eu falei da mulher que sentava na beira da minha cama. Aos 10 anos eu escrevia poemas. Mostrava para o meu pai, para a minha mãe, eles não sabiam que era poema, muito menos eu, né? Mas todo mundo achava que era bonita aquelas rimas. Então, quando eu fui para a adolescência, aquela situação de ser tratado daquele jeito, de apanhar todos os dias, era algo que me trazia um sofrimento terrível. E quantas vezes eu pensei em me matar? Até que um dia a professora passou como dever de casa a redação. E os 2 garotos que mais me batiam, me pegaram no corredor, eu me lembro como se fosse hoje, eles pegaram o antebraço, aqui um deles, colocou aqui na minha garganta e prensou a minha cabeça na parede. E ele disse assim, você vai fazer as nossas redações. E eu estava doido para alguém gostar de mim. Eu disse, vou fazer. Porque eu queria ser amado por alguém. Eu fiz as 3 redações, dei para eles passaram a limpo e os 3 tiraram nota alta. Aí começaram a me respeitar. E aí os outros colegas da classe vieram pedir para que eu fizesse redação. E aí eu faço, mas eu quero ou um chocolate ou uma pipa, um papagaio, como se chama aqui no sul? Pandorga, né? É isso? Viu como eu já morei aqui? Pandorga. Só a bergamota que eu continuo chamando de mexerica. E então, a partir desse momento, começaram a me respeitar. E aí eu encontrei um amigo onde eu podia morar. E fui morar nele, que eram os livros. Então eu passei a ler. Passei a ler. Com 18 anos, eu escrevia cartas de amor para as namoradas dos meus amigos. Tudo para ser querido. Não é? É claro que eu não tinha coragem de tentar catar nenhuma namorada do amigo, eu tinha medo de apanhar. Mas eu estou contando algo que hoje eu faço humor, mas que me trouxe um sofrimento muito grande. Depois eu precisei de tratamento psicológico, por causa do sofrimento que eu experimentei. Eu estou dando um exemplo. Claro que tinha mediunidade, né? Uma criança de 10 anos não vai escrever poemas. E os poemas que eu escrevi eram só sobre Brasil e Evangelho. Brasil, Jesus e Evangelho. Era só esse conteúdo. Minha mãe me contou depois. Então é evidente que a gente precisa olhar para os nossos adolescentes com mais carinho. Eu escrevi um livro que não foi publicado ainda, que não é para o meio espírita, é para o meio acadêmico. Chama-se Construtores de Asas. O subtítulo, Humanizando a relação entre pais, professores e adolescentes. Tudo para o que a gente está vivendo, para o que a gente está vivendo hoje. E muitas das histórias que estão naquele livro são verdadeiras. Eu aprendi aqui na cidade de Farroupilha, quando eu fui convidado a fazer palestra numa escola que se chamava Rumo Certo. Só que nessa escola chamada Rumo Certo, os professores ficavam 3 meses e não queriam voltar mais. E aí eu fui fazer palestra num centro espírita em Farroupilha, o diretor da escola estava lá e me convidou a falar para os professores, não sobre espiritismo, falar sobre valores éticos morais, etc. E eu fui. Fui lá, levei um vídeo dos soldados americanos voltando da guerra do Iraque, e quando eles chegavam da guerra, eles não iam para casa, eles iam para a escola dos filhos. E os filhos que não viam os papais e as mamães há 4, 5 anos, quando viam o pai entrar na sala de aula com o uniforme, era uma cena
arrebatadora. Eu levei muito tempo chorando. Depois que eu aprendi a não chorar vendo esse vídeo, eu levei para mostrar para os professores. E levei um livro meu de bolsa chamado Psil. Então, a professorada estava lá, do Colégio Rumo Certo. Tem um detalhe, no Colégio Rumo Certo, estudavam todos os alunos que não deram certo nas outras escolas. Passei o vídeo, a professorada começou a chorar. E aí eu escolhi uma professora, fui até ela e perguntei para ela assim, posso lhe dar um abraço? Claro que ela estava chorando, aí se debulhou mais ainda. Todos começaram a se abraçar. Afeto como base pedagógica, né? Depois dos professores, me convidaram para falar com os 240 alunos do Colégio Rumo Certo. Aqueles que não deram certo em outras escolas. Fomos, conseguimos dividir em 4 turmas de 60 e eu passei pela maior experiência de aprendizado da minha vida e está nesse livro muitos casos. Por que eu estou contando e citando esse livro? Porque na entrada do livro, a história, eu escrevi uma história fictícia inicial, fala acerca de um engenheiro, um homem de muito sucesso, que viveu a adolescência dele num bairro periférico. Ele se tornou engenheiro civil, dono de uma grande construtora, e a construtora dele comprava terrenos para erguer edifícios. Um dia ele foi visitar um dos terrenos comprados pela construtora e olhou para a casa que ia ser demolida e era a casa onde ele tinha passado a adolescência. Então ele se decidiu a entrar na casa. Ele entrou na casa e ele começou a rememorar, olhava para os cômodos, lembrava da infância, lembrava da adolescência, foi até o banheiro, olhou para o espelho do banheiro e ficou ali, olhando para o espelho e lembrando. De repente surge no espelho a imagem de um garoto. Ele olha para o garoto no espelho, o garoto olha para ele e eles começam a conversar. Mas aquele garoto falava pelos cotovelos. E ele era tão irritante, os adolescentes são assim, irritantes, né? Falava, não falava de nada e falava de tudo. E ele, então, olhando e incomodado com aquele adolescente, calma que a história vai acabar bem, viu? O adolescente ali já se assustou. E ele olhou para aquele adolescente que estava no espelho, então ele resolveu fazer o adolescente parar de falar, agarrou no pescoço e começou a apertar o pescoço do adolescente. Aí ele acordou na cama, apertando o próprio pescoço. Nós matamos o adolescente que existe em nós. Por isso que nós somos intransigentes com os adolescentes. Por isso que nós não temos paciência. Por isso que a gente não respeita o sofrimento. Parece que existe uma lacuna na nossa vida que nós não fomos adolescentes. Da infância viramos adultos. Então é preciso compreender que na adolescência existem fatores de desenvolvimento orgânico, emocional, que são determinantes para o equilíbrio, para um adolescente se tornar saudável. Mas existem os componentes espirituais, porque a adolescência existe, a mediunidade existe na adolescência também. E a adolescência é muito fragilizado, ele está muito fragilizado, precisando de pessoas que orientem, que o acolham. Não é para colocar o adolescente na mesa mediúnica, não. Claro que não, mas é para conversar, orientar numa linguagem pedagogicamente adequada. Olha, você é adolescente, você é médium, e eu preciso te dizer, toma cuidado com os pensamentos, acontece assim, olha, dá para criar uma história, tem os invasores de mente. Sabe o que são os invasores de mente? São os espíritos desencarnados que querem invadir tua mente, que misturam o teu pensamento com o deles. Gente, dá até para escrever um livro, né? Então a gente precisa disso. Eles estão precisando, a gente precisa falar com eles sobre isso, mãe. Sabe? Ele precisa saber que isso existe. Parece que a mediunidade é coisa de adulto, e aí a gente se distancia, eles se perdem, vem conflito emocional em casa, mistura com a adolescência, os espíritos obsessores, trevosos, se aproveitam para se infiltrar na família através do adolescente, para discutir com os pais, para desestruturar o ambiente. E o adolescente não é culpado. Culpado somos nós que não educamos e não damos aquilo que eles necessitam. Acho que eu já falei demais, passei até do tempo. Vamos abrir para algumas perguntas, se é que eu deixei algum minuto para isso, né? O Andrew, chamamos então para que ele possa intermediar as perguntas. É que o assunto é muito complexo. Eu poderia ficar falando aqui ainda muito tempo, né, Cleusa?
Quem vai fazer pergunta é adolescente? Ai, meu Deus. É eu que estou no meio termo. Então vamos lá. Pode ser? Então, nós vamos fazer uma outra pergunta daqui, que já veio, né, para nós, e caso alguém ainda do público tenha ainda alguma pergunta que venha surgido durante, né, a exposição, pode levantar a mão que depois a gente encaminha. Tá? Uma das perguntas que nos surgiu, tu meio que respondeu, mas eu acho que pode ser um pouco mais debatida, que é sobre a mediunidade na juventude é um processo natural, a gente já compreendeu isso, já entendeu esse processo. Mas por que ainda a gente encontra uma lacuna muito grande do jovem médium dentro da casa espírita? Então, a gente não tem assim, a minha fala não tem um tom acusatório. Eu disse que nós estamos ainda aprendendo a conhecer a doutrina espírita. Olha, a questão emocional da criança e do adolescente é histórica. Não havia respeito pela criança desde o começo do século XX. Não se tinha ideia e não se havia aprendido ainda que a criança tem um desenvolvimento psicológico específico. Não se sabia também que o adolescente tem um desenvolvimento psicológico específico. Então, nós, espíritas, nós não devemos ter nenhum tipo de constrangimento para começar a aprender, porque o espiritismo ele é muito amplo. Nós estamos aprendendo agora. As demandas de sofrimento do mundo estão nos impulsionando para o aprendizado. Então, na casa espírita existe essa lacuna, porque não havia ainda, por parte nossa, dos dirigentes, etc., uma compreensão acerca desse assunto. Está vindo agora por causa da demanda de sofrimentos. E a gente limitou muito, né, por questões mesmo do desenvolvimento da ideia e do conhecimento espírita. Então, a gente estudava a mediunidade, você vê que as reuniões elas são voltadas para o público adulto, etc, etc, etc. E infelizmente, e aqui no Rio Grande do Sul, olha, vocês estão de parabéns. Esse estado é um estado maravilhoso. No que concerne, e a Federação Espírita do Rio Grande do Sul está de parabéns, no que concerne a valorização da criança e do adolescente. A evangelização aqui, e a gente agradece a dona Cecília Rocha, agradece aos pioneiros da evangelização, porque o Rio Grande do Sul ele está muito avançado. Está pronto ainda? Claro que não. A questão que ele colocou pede a nossa reflexão, né, Cleusa? De nós criarmos estudos, nos reunirmos, discutirmos, ouvirmos psicólogos, psicanalistas. Não é que nós devemos ter psicólogos e psicanalistas nas casas, mas a gente precisa ampliar a nossa compreensão, o nosso olhar nessas questões. Olha, o adolescente chegou aqui na casa espírita hoje, isso é importante, viu, gente? O adolescente chegou aqui dizendo que está ouvindo vozes. Eu posso dizer para ele que ele é médium? Claro que não. Ele pode ser um esquizofrênico. Esquizofrenia faz um dos sintomas é ouvir vozes. Ele chegou ouvindo vozes. Ele é médium? Eu tenho que afirmar isso? Não. Ele pode ter surtos psicóticos. Surtos psicóticos causam uma dissociação da realidade. Então, a gente está aprendendo. Mas, antigamente, quando alguém chegava ouvindo voz, você é médium. Até para a gente definir e falar sobre mediunidade, a gente tem que ter muito cuidado. Eu, quando sou procurado para as pessoas para falar como psicanalista, elas querem que eu dê diagnóstico. Comigo não tem diagnóstico. Eu tenho que esperar um tempo, eu tenho que acompanhar, eu tenho que sentir. Não dou diagnóstico nem para dizer que alguém é médium e nem para dizer sobre qualquer enfermidade da pessoa no campo psíquico. É preciso ter cuidado. Então, a gente está aprendendo ainda, viu, André? Por isso que existe essa lacuna e que encontros como esse têm a proposta de amadurecer o nosso entendimento sobre esses temas. Ok? Boa noite. Você comentou e a gente acompanha isso, que as crianças até os 5 anos de idade não deveriam ter acesso a aparelhos, enfim. Isso a gente vê que vem desde o berço, já nasceu, já está tudo ali, já vem com o dedinho preparado. Seria isso já, não seria isso já um preparo vindo na preparação da reencarnação?
Porque assim a gente vê que está tão evoluída a informatização que isso parece um contrassenso, a gente diz assim, mas isso faz parte da evolução planetária, né? É mais ou menos dessa... Sim. A tecnologia é algo do qual a gente não vai mais abrir mão, isso não vai voltar mais para trás. A gente não vai voltar, então a gente tem que se adaptar à tecnologia. O que se fala com relação a limitar o uso da tela da criança é só nessa primeira infância, enquanto ela está desenvolvendo, maturando o seu cérebro, maturando fisicamente e também o processo de cognição, não é? Que é a sua percepção de mundo. Então, a tela, ela desenvolve, o que eu vou falar é bem grave, sabe? A fixação na tela, ela pode desenvolver uma limitação com relação à percepção de mundo. E também, dependendo do tipo de acesso que a criança faça, ou do tipo de acesso que o adolescente faça, pode ocorrer um processo de monoideísmo, de fixação de ideias. É perigoso. Ok? Mas nada contra a tecnologia, viu? Nada contra. Sim. Tem umas que a gente recebeu antes, de algumas perguntas, sobre como lidar, os pais lidarem quando a criança manifesta esses amigos imaginários. Já falou um pouco, mas de repente esclarecer um pouco mais. Claro. Principalmente quando não é espírita. Bem, é evidente que quando a criança manifesta os amigos imaginários, a gente respeita. Sem criar escândalo, sem fazer daquilo um motivo de algo que mexa na rotina da família. Seu amiguinho está aí brincando? Que bom, então brinca com ele. Qual o problema? Leva de maneira natural que isso vai passar. Meu Deus, está vendo o fantasma? É o Gasparzinho? É um escândalo que a gente faz e acaba dando mais valor para algo que a tendência, na maioria das vezes, é desaparecer à medida que o tempo avançar. Ok? Para quem é espírita e para quem não é espírita. Mais alguma pergunta? Tem. Como é seu nome? Que bom te receber uma pergunta sua, viu? Antes você estava falando que você acha que não vamos mais abrir mão A tecnologia? tecnologia. Você acha que no futuro as pessoas podem parar de pensar em religiosidade e acreditar só na tecnologia, no Google, essas coisas que nos falam? Que pergunta, hein? Quando as perguntas são difíceis, assim começa a dar problema na minha garganta. Já está acontecendo isso. Já acontece isso. Acontece quando existe se prioriza a vida material, o consumo, os prazeres humanos, as pessoas abandonam a sua essência, sabe? Então, a tecnologia é algo fascinante. Nós estamos muito preocupados hoje com a tal da inteligência artificial. Eu penso em comprar o celular, quando eu abro o Instagram já aparece um monte de oferta. Eu não acessei, eu só pensei. Então, tem muitas coisas acontecendo que vem nos assustando. Agora, nós somos espíritos. Nós não somos a carne. A nossa essência é espiritual. As dores humanas, mesmo com tecnologia, elas não vão cessar. Então, nós vamos ter sempre a necessidade da conexão com o divino, com o sagrado, com o nosso Pai. Eu posso até ser indiferente por um processo de alienação mental, porque eu adoeci e estou privilegiando a tecnologia, mas a minha essência, como espírito, eu tenho um vínculo com o meu Pai espiritual que eu posso momentaneamente passar por um processo de alienação. Mas a gente sempre vai ser espírito e a gente vai sempre, prioritariamente, a gente tem necessidade do vínculo espiritual. Obrigado pela sua pergunta, viu? Mas tá boa, não faça mais não. Nós agradecemos ao Adeus, né? Tenho certeza que foi uma noite assim diferenciada para todos nós.
e fruto de muito aprendizado. A gente vai passar, ainda nós temos uns 5 minutos para te fazer tuas considerações finais, né? E dizer que ainda nós temos alguns livros da Davidson lá na nossa livraria, lá atrás. Ele vai ficar aí uns minutinhos depois, se alguém quiser pegar um autógrafozinho rápido, para não desgastar muito nosso amigo, que já está aí desde cedo em atividade. E aí depois nós vamos nos conduzir, convidando a nossa presidente da 11ª Região, a Cida, para nos conduzir na prece de encerramento. Tá, amigo? Então, eu estou desde sábado, que eu comecei a falar sábado de tarde no Bezerra, falei de noite no Bezerra, falei domingo de manhã no Bezerra. Eu nem sei mais que dia é da semana. Hoje é terça. Na segunda eu falei em Sapucaia. Hoje à tarde na Federação, à noite aqui. Vejam se eu tenho dívida para pagar ou não, né? Boleto espiritual. Eu tenho muita gratidão e agradeço imensamente à Federação Espírita do Rio Grande do Sul pela oportunidade. Me dirijo à Federação na pessoa da Cleusa que está ali. A gratidão muito grande de abrir essas portas para tratarmos desses assuntos que eu considero tão necessários e urgentes. Eu sou um péssimo vendedor de livro, mas ainda deu tempo, então. Eu estou lançando esse mês pela Fergues o livro O Evangelho segundo um Adolescente. É uma aventura para adolescentes e para adolescentes há mais tempo como eu. É uma história muito bonita, que fala de um Jesus adolescente vivendo hoje, com apóstolos adolescentes nos dias de hoje. Então, é claro que é uma ficção, mas eu tenho certeza que as pessoas que leram, que estão lendo, estão se encantando com a história desse personagem que não transformava água em vinho, mas transformava em livros. Então, é um personagem, um JC diferente, tenho certeza que você vai gostar. E é claro que os recursos, tudo isso aqui é doado para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o trabalho de divulgação do espiritismo aqui e além fronteiras. E eu lancei há pouco tempo esse livro, Um Mistério na Escola, que é um livro de aventura também, que conta a história de 5 adolescentes. Ah, você tem? Como é seu nome? Lina? Nina? Ah, você é muito linda, sabia? Você também é muito linda. Então, esse livro, O Mistério na Escola, é uma aventura que o adulto pode ler, né? Os adultos compram um livro para os filhos, leiam. Como é que você deixa chegar um livro no seu filho sem ler antes? Você tem que ler o que seu filho está lendo. Tem que ter o filtro. Tá bom? Esse aqui não tem. Acho que só tem esse aqui. Tem? Tem? Tá. Esse livro é o Evangelho segundo o adolescente. É o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. O Evangelho de Kardec tem 28 capítulos, não é isso? Esse aqui tem 28 histórias infantis. Uma para cada capítulo. Aí você vai olhar assim e vai falar, Deilson, esse livro é muito caro, R$ 99,00. Eu vou repetir, tem 28 histórias aqui dentro. 28. É um livro belíssimo. Tem atividades, etc, etc, etc. Então, você está convidado a parar de fazer a criança que você tem em casa sofrer. Pega o Evangelho de Kardec, abre, senta, fica quieta, cala a boca, lê. O que você entendeu? É uma judiação, né? Agora você tem a história infantil para criança. E esse aqui, que a Fergus lançou, tão delicado, A Princesa e o Centurião. A princesa se chama Maria Luísa, que coincidentemente eu escrevi, é o nome da minha neta, não sei porquê, né? E é um livro que conta a história de um rei que contava historinhas para a princesa Maria Luísa, e ele conta aquela história tão bonita do centurião que vai procurar Jesus, e você pode contar para a sua criança. Existem livros adultos ali também que eu escrevi, evidentemente, não temos todos os títulos, mas temos alguns. Fica aqui a divulgação, principalmente a minha gratidão. Eu desejo que Deus abençoe imensamente a sua família, o seu lar. Lembre-se da frase do Chico, com relação à educação dos nossos filhos, se nós erramos. E, evidentemente, que eu falo hoje dessa forma assertiva, porque eu errei bastante. Não é porque eu sempre acertei. Eu errei, acordei
e as minhas filhas me ensinaram a chegar até aqui. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode, a partir de agora, fazer um novo fim, principalmente na educação dos nossos filhos. Então, menos fala, menos discurso e mais conversa, para que eles se mostrem como eles são, para que eles encontrem pontes para chegar no nosso coração e nós chegarmos no coração deles. Muito obrigado. Então, a gente, em primeiro lugar, quer Eu que agradecer agradeço. pela presença amorosa e por nós podermos ter essa oportunidade de acessar a criança que existe dentro de nós. Sim. E começar o nosso processo de cura. Né? Que todos nós estamos aqui na Terra passando por esse processo, né, de se curar, e assim nós podemos ajudar o nosso próximo, principalmente aqueles que convivem conosco na nossa família. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso Pai Celestial, que sempre nos dá a oportunidade de aprendermos a amar. Que os mentores das nossas casas espíritas, aqueles que estão vinculados aqui ao querido Cacique de Barros, mentor espiritual da nossa casa, aos mentores das nossas casas espíritas que nos guiaram até aqui, sobre a égide de Jesus. Que nós possamos ter uma noite de sono tranquilo, acessando assim as nossas feridas, começando a tratá-las, aprendendo a nos amar, a nos perdoar, a termos a nossa fala amorosa, respeitosa, para conosco, para com nossos filhos, para com todos aqueles que convivem conosco. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre, nos inspirando para as tarefas do bem, nos inspirando para a prática da caridade. Obrigada por essa noite abençoada. Fique conosco, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja.